Olá, meus queridos seguidores do Cesta Básica. Na semana passada, retrasada, a gente fez um vídeo sobre não comemorar o golpe de 1964. E eu fui muito xingada de várias coisas, porque eu sou petista, porque esse canal é tendencioso, porque eu sou comunista e etc. Então, essa semana, eu resolvi fazer um outro vídeo, um vídeo sobre as Forças Armadas. E eu tenho certeza que a esquerda vai cair de pau dizendo: ah, esse canal é liberal, esse canal é de direita, esse canal não é momento de falar bem de Forças Armadas agora, etc. E eu respondo a vocês só uma coisa: este canal é ista, ele é constitucionalista. E eu falo sobre o que eu quiser nesse canal. Então, hoje nós vamos falar sobre Forças Armadas. Certo, meus amores, Forças Armadas. A Constituição prevê as Forças Armadas no artigo 142 e 143. Eu acho que o que tem de interessante aqui, em primeiro lugar, para a gente demarcar, a Constituição separa o que seriam as Forças Armadas do que seria a segurança pública. Então, Forças Armadas efetivamente para proteção das fronteiras, eventualmente guerra internacional ou preservação das próprias instituições. E segurança pública seria o trabalho da polícia militar, civil, rodoviária e etc. para tratar diretamente a criminalidade e em convívio com a população. Então, a Constituição prevê separado isso. Não é para as Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, Marinha estarem nas ruas lidando com a população. Não é para a Polícia Militar, né, estar em guerra, tá certo? A Constituição separa isso. São carreiras diferentes, são estruturas diferentes, é tudo diferente, tá? A outra coisa interessante que eu acho que é importante a gente comentar é assim, muita gente, muito maluco, pedindo intervenção militar. E aí, né, vai nas passeatas, tá, com a camisa da seleção e grita: eu quero intervenção militar, militares salvem o Brasil. Nós temos que resgatar a democracia! Alô, Brasil, acorda! Para que os brasileiros acordem, quer dizer, e realmente lutem pela intervenção constitucional. Porque se os militares não ocuparem o poder, os bandidos acabam com o país em poucos meses. Senhor, gentileza, já veio que os militares aqui na Paulista. Ou por bem, ou a gente vai lutar. Às vezes eu digo para essas pessoas, mas galera, vejam bem, não existe a possibilidade de os militares tomarem o poder para decidirem questões políticas, para assumirem a presidência da República. Isso é contra a Constituição, né? Isso é antigo isso, é antiquado isso. Eles dizem assim: não, está previsto na Constituição, está lá na Constituição, intervenção. Calma lá, galera. Calma lá. Chama a polícia! Por favor, chama a polícia! Uma coisa seria a tal da intervenção militar que tem pedido, e outra coisa é a intervenção constitucionalmente prevista, que na verdade chama intervenção federal. E ela é uma possibilidade de a União intervir nos estados. Mas não existe isso. A Constituição não prevê intervenção militar, tá certo? Intervenção militar, como se pede nessas manifestações, seria um retorno à ditadura. Isso é abominável, tá? Tem um certo ranço, tem um certo preconceito em relação às Forças Armadas, a essa ideia justamente do nosso passado recente e da nossa ditadura militar, né? Mas quando a Constituição fala sobre Forças Armadas, assim, Forças Armadas são necessárias, são importantes. Qualquer país, mesmo os países nórdicos, maravilhosos, em que o Estado Social deu certo, etc., eles têm que ter Forças Armadas, é fato, tem que ter Forças Armadas. Agora, quando a gente fala em Forças Armadas, não é essas Forças Armadas do século passado, Forças Armadas da tortura, Forças Armadas desse nacionalismo exacerbado e tudo mais. A gente está falando de Forças Armadas do século XXI, Forças Armadas, né, do futuro, vamos dizer assim, que estão aí justamente para auxiliar na efetivação, na proteção das instituições democráticas, que também se pautam e também respeitam a Constituição. São essas Forças Armadas que nós precisamos, que vão nos auxiliar, no caso brasileiro, a proteção do nosso meio ambiente, que vão auxiliar a recepção, a organização dos movimentos migratórios. As Forças Armadas são e serão cada vez mais necessárias, mas nessa nova roupagem, nessa nova forma de entendimento. E eu acho isso muito interessante, porque embora se propague muito que essa ideia de Forças Armadas conservadora e etc., tem um estudo que vai sair agora, que começou em 2016, o Benítez vai colocar aqui pra mim qual é o
a fonte bibliográfica certinho, mas é um estudo que fizeram perguntas aos militares e tudo mais, e descobriram que grande parcela dos militares tem uma visão democrática, progressista. Eu não tô falando que todos pensem assim ou não pensem, mas que a gente não deve ter aquela imagem fechada, quadrada, estereotipada do que seja o militar, do que sejam as Forças Armadas. Nós podemos pensar isso como uma coisa muito boa para nossa democracia, não para usurpar a democracia, para dar golpe na democracia, mas para auxiliar a democracia, para auxiliar a realização dos direitos fundamentais, para auxiliar a preservação dos nossos bens e tudo mais. No momento que eu tinha para falar para vocês era sobre isso. Curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossas ideias. Beijos!